Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café Coach Prosa. Hoje eu estou aqui trazendo um convidado muito especial, que é o Júnior Rodrigues. O Júnior eu tive o prazer de fazer um trabalho de mentoria para ele, num cliente, e o Júnior é um cara que tem contribuído muito para que as empresas sejam mais ágeis e tenha mais felicidade no ambiente de trabalho. O Júnior, como sempre gosta de falar da importância das pessoas, eu quero apresentar o Júnior como um pai. É o pai da Letícia e do Bernardo. É isso mesmo. E é marido da Ana Paula. Esse cara atualmente está como head de agilidade e operações da iLab. Ele é diretor também executivo da GESPRO, treinamento e consultoria, e autor e organizador da jornada colaborativa, tendo liberado a jornada do Agile, que ele chama de ágil escalado e coorganizado, a jornada ágil de liderança. E ele também é fundador da Conagile, mentor do PMI Rio e de startups. Além disso, o Júnior é professor da PUC de Minas Gerais. Ele é facilitador há mais de 16 anos em consultorias e gestões de projetos nacionais e internacionais. E ele possui mestrado em administração pela PUC Rio de Janeiro. E o nosso papo de hoje com o Júnior é: será que agilidade traz mais felicidade às pessoas? Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é felicidade nos times, felicidade no trabalho. Muitas empresas têm falado muito de processos, têm falado muito de tecnologia, mas esquecem de pessoas. E nós vamos falar aqui da importância das pessoas. Eu vou também bater uma bolinha com vocês sobre a minha metodologia de felicidade no trabalho, que tem os 4 R's, que são os 4 R's do seu carrinho e mais um R especial da empresa. Fiquem comigo até o final e eu tenho certeza de que essa nossa prosa, esse nosso bate-papo vai agregar muito valor para você. O produto final vai ser interessante. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amigo Júnior. Olá, meu amigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar com você sobre esse tema super bacana, poder falar sobre pessoas, poder falar sobre agilidade, poder falar sobre felicidade e tudo aquilo que a gente precisa para os dias de hoje, não é isso? Com certeza. Eu tive o prazer, o Júnior me convidou, ele tem uma atuação muito legal no LinkedIn, ele me convidou para fazer uma live lá com ele e a gente foi falar sobre felicidade no trabalho, que é um dos temas, né? Eu tenho aqui a série Em Busca da Felicidade, que na realidade está se transformando num livro Em Busca da Felicidade, um guia para a felicidade, ou seja, você pode ser feliz em todas as fases da sua vida, você pode ser Uhum. feliz em qualquer trabalho, desde que tenha alinhamento de valores e de propósitos. A gente vai falar um pouco disso. O tema de hoje é: agilidade traz felicidade para os times? Essa é uma provocação que eu fiz para o Júnior, que ele é um especialista. Nós não vamos falar especificamente de metodologias, mas vamos falar de agile, de agilidade, que aqui no Brasil chama-se metodologia agile, né? Mas muita gente já chama de metodologia ágil. Nós não vamos entrar nos detalhes das metodologias, mas vamos falar sim do manifesto. E eu gostaria de começar para que todo mundo, quem nunca ouviu falar de agile ou de metodologia ágil, eu acho que seria um bom começo, Júnior, você explicar para a nossa audiência aqui que manifesto é esse. Legal, muito bacana, ô Luciano. E aí, só antes da gente falar do manifesto, né? Claro, fica à vontade. Falar que nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre agilidade, né? Temos cada vez mais as organizações estão buscando isso e teve um crescimento muito forte, principalmente por conta da busca, da adoção da metodologia, do framework, né? Na verdade, o framework Scrum. Então, isso acabou se popularizando e depois isso foi ganhando corpo e ganhando cada vez mais espaço nas organizações. Mas, se a gente remonta na história, o Manifesto Ágil ele acabou de fazer agora, em fevereiro, 20 anos da sua publicação. Foi publicado em 2001, de 17 ou 13, agora me fugiu na memória, de fevereiro de 2001.
onde 17 signatários que já vinham adotando algumas práticas ditas ágeis, conhecidas como ágeis atualmente, né, que já vinham utilizando algumas práticas e que, na verdade, essas práticas também não eram práticas tão novas assim, porque muitas das bases que vêm, né, que foram sendo utilizadas para criar, adotar essas metodologias, essas abordagens, remontam ao sistema Toyota de produção na década de 70, 80, que também remonta já a vários experimentos e formas de desenvolvimento incremental na IBM, por exemplo, na década de 50, e até mais antes ainda, quando a gente começa a falar de PDCA, PDSA, com Deming lá na década de 30 e 40. Então, só que essas bases, elas foram, então, cada vez mais se consolidando, e aí, por conta de uma forma que a gente hoje se refere a uma gestão tradicional, como também a gente costuma chamar de gestão waterfall, né, que é aquela em cascata, em série, né? Essa forma de fazer gestão das iniciativas, dos projetos especificamente, ela já não vinha dando tanto resultados nas organizações. Então, o que esses caras fizeram? Começaram a criar essas novas práticas, e aí essas práticas, por terem bases muito similares, muito parecidas, Lean e tudo mais, elas tinham muita similaridade dessas abordagens. E aí eles identificaram isso e falaram, opa, a gente tem muito mais similaridade, muito mais afinidade do que divergências, embora tivessem muitas divergências. E então eles se uniram para levantar essa bandeira. Claro, deixa eu só pegar um gancho aqui que eu acho... Eu tenho alguns aninhos, pouca coisa, a mais que você, né? Pouca, né? Um pouco de história. Você veio falando, né, das referências, né? Eu costumo dizer que a própria lógica do PDCA, né, do Plan Do Check Action, você vai rodando o PDCA e você vai fazendo o Continuous Improvement, ou vai fazendo o Kaizen, como o japonês dizia. Tudo, na realidade, é um processo de melhoria contínua. Eu passei por várias metodologias. Quando eu comecei na minha vida profissional, trabalhando na área de TI, a gente falava de organização e métodos. Sim. Então, a gente falava de organização e métodos. Aprendi isso na faculdade. Pois é. Inclusive, dei aula disso. Hein? Depois, quando eu fui trabalhar na Deloitte, eu comecei a ter contato com outras metodologias, e aí a gente falava de qualidade total, a gente falava de... Olha aí o garotão aí chegando aí. Aí ele aí. Eita, vem cá. Tá bonito, ele tá de sunga ou tá de cueca ele? Tá de cueca, vem cá. Toma, vai lá. Toma. Aqui, papai tá gravando. Tudo bom? Não ouviu que você tá no fone. Então, a gente veio nessa evolução, né? Onde eu tive a oportunidade na Deloitte de trabalhar com uma metodologia da Deloitte que chamava-se Reengineering for Results. Que era começar a partir do papel em branco. Então, você tinha que fazer tudo baseado em processos, gestão por processos. Né? Depois eu fui ser diretor da Golden Cross e lá a gente era Falcone. A gente tinha todo o MASP, tinha tudo aquilo lá. Então, na realidade, o que eu costumo de dizer, quando eu chego numa empresa onde tem jovens e tal, onde eu fui chamado de old school, o Luciano é old school. Porque, na realidade, a gente já viu essa roda, né? Esse quadrado virando uma roda ao longo do tempo, e não dá para negar a contribuição que cada uma dessas metodologias, de cada uma dessas visões, trouxe para a metodologia Agile, para o conceito Agile, né? E fez 20 anos. Você vê que nós estamos falando de uma coisa que não é, já passou de ser adolescente, já tem 20 anos, já é um adulto, né? Já tá chegando na maioridade. Já. Exatamente. Daqui a um ano vai fazer maioridade com 21. Mas voltando para o Manifesto Agile, que eu acho muito legal, porque ele fala de colaboração, ele fala do cliente, ele fala fundamentalmente, né, de uma coisa que foi uma mudança muito grande ao longo desses anos que eu trabalho em consultoria. As coisas antigamente, Júnior, a gente fazia planejamento estratégico na Deloitte para o setor de energia para 20 anos. Para o setor de comércio, a gente fazia planejamento estratégico para 10 anos. Então, tudo era muito mais perene. Hoje o mundo é muito dinâmico e eu acho que esse contexto, essa mudança do mundo corporativo é de que
Eu acho que o Agile aproveitou uma bela de uma oportunidade. E fala um pouquinho desse manifesto para a gente aí. Sim, exatamente. E aí, depois eu vou pegar um gancho e falar um pouquinho sobre essa questão da Claro, estratégia que você mencionou, porque eu acho que é muito claro. oportuna. Mas, como eu disse, então, o manifesto ele foi então uma junção desses caras para levantar essa bandeira e falar, ó, a forma como a gente vem trabalhando até aqui não está dando certo, a gente criou e testou e validou novas formas de trabalho e que a gente entende que aí eles falam dos valores e dos princípios, né? E aí ele fala da colaboração com o cliente, mais que negociação de contrato, Tá. fala Vamos da. falar devagar, Júnior. É Vamos muito lá. importante falar devagar esses valores para que todo mundo possa acompanhar. É porque você é mestre no assunto, mas a gente tem uma audiência bem heterogênea. Claro. Primeiro valor. Colaboração com o cliente mais que negociação de contrato. Então, só para poder explicar, Luciano, Uhum, que quando a gente fala isso, né, o mais que, embora algumas pessoas entendam errado, não uhum, significa que a gente não valorize negociação de contrato. claro. Só que o mais importante do que você ficar preocupado com o que está no contrato é você colaborar com o cliente, é trazer o cliente para o centro do teu processo. Ele Claro. fazer parte do desenvolvimento da solução. Porque se a gente lembra, né, o Luciano, como é que a gente ainda faz em alguns casos, né, a gestão de um projeto, de uma iniciativa, como é que funciona? Ah, o meu cliente pede um website. Ah, legal. Daqui a 6 meses eu chego para ele e falo, ó, tá aqui o seu website pronto. Aí ele Uhum, vai olhar para aquilo e vai falar, não era nada do que eu pedi. uhum, Quando a gente fala do Agile, né, dessa abordagem ágil, o que a gente faz, né? Que é o conceito também do Customer Centricity, que você trazer o cliente para o centro do teu uhum, processo. Então, eu uhum, trago o cliente para jogar junto comigo. Então, ao invés de eu fazer um processo onde eu só vou validar a minha ideia, eu vou apresentar a minha ideia para ele lá no final, né? Primeiro, eu já começo tentando identificar qual é o problema que ele tem para tentar resolver esse problema e aí uhum, criar uma solução em cima desse problema. E aí, conforme eu for desenvolvendo, eu vou a todo momento validando com ele. E aí eu verificando com ele se aquilo que eu estou desenvolvendo está de acordo com a necessidade dele ou não. uhum. E aí esse processo ele é super rico. E aí ele entra num aspecto que a maioria das organizações até então não valorizavam, desprezavam totalmente, que é o feedback do cliente. Uhum. Então, quando você vai apresentando incrementos da sua solução para ele aos poucos, ele vai dando feedback e você vai o quê? Uhum. Ouvindo esse feedback, Uhum. aprendendo e Uhum. ajustando para que você consiga entregar melhor na próxima entrega que você for realizar e ajustar aquilo que ele solicitou. Então, Claro. veja que esse processo iterativo, colaborativo, ele produz uma aderência muito maior daquilo que está sendo desenvolvido do que Uhum. se você fizesse um Não, processo não, mais não, tradicional. não tenha dúvida, Júnior. Esse ponto que você falou mais do que o contrato, né? Historicamente, eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas, né? No início da minha carreira profissional, fui programador, analista, gerente de desenvolvimento de sistemas. Hoje em dia, desenvolvedor, front-end, back-end, Uhum. arquiteto, essas coisas que todas modernas hoje. Mas a ideia era a mesma. A gente chegava no cliente, fazia lá um levantamento dos requisitos, identificava o que era mandatório, o que era desejável, fazia, naquela época a gente usava o modelo do Chris Gaines para fazer o diagrama de contexto, as entidades Uhum. externas, todo aquele processo que a gente fazia, definia, o cliente não entendia nada. A gente posava do cara mais inteligente do mundo e mostrava um negócio que o cara achava legal. Quando a gente desenvolveu um negócio que ia botar para implementar, para implantar o sistema no cliente, não era nada daquilo. E aí aquele contrato que tinha custado US$ 1 milhão, porque eu fiz projetos com mais de US$ 1 milhão, ele tinha que ter mais US$ 1 milhão para fazer as alterações Os aditivos, que né? precisavam. E aí esse contrato vira aditivo de contrato, o diretor tem que justificar. Então, eu acho isso muito interessante, esse primeiro valor do Manifesto Agile, porque quando eu trago o cliente para mim, quando eu trago ele, ele fica empático. Ele entende e compartilha com a gente que a gente não sabe nada. E outra Uhum. visão interessante é de que o cliente que está nos demandando, ele não é o cliente final. Uhum. Então, nesse processo, tem um cara que realmente é o dono do negócio, que é o usuário, que é o cara que vai Uhum. navegar naquela solução, né? E Uhum. que efetivamente é ele que manda. Porque se você Sim, faz uma aplicação que não é boa para ele, ele vai abandonar, ele vai para o com concorrente, ele certeza. vai para outra solução. Não é isso? Exatamente. Então, eu acho muito interessante esse ponto. E literalmente, né, hoje a concorrência está na palma da mão, né? Porque
Praticamente hoje, quase todas as empresas trabalham com alguma solução de software, de aplicativo. Então, para o cara poder mudar para a concorrência, basta um clique ali em questões de segundos, Claro. ele já está pulando para a concorrência. Então, Claro. quando a gente fala dessa colaboração, é justamente desde o início. Né? É justamente você buscando desenvolver e entregar algo que realmente resolva a dor dele. Se você não fizer isso, você não está agregando valor. E aí, quando a gente fala da colaboração, você falou um aspecto muito interessante, porque muitas das vezes o nosso cliente não é o usuário final, né? O nosso cliente é algum, até mesmo cliente interno, né? Alguém que faça parte da sua organização. E aí você tem que o quê? Trazer essa colaboração que é dentro da sua organização para dentro do time, para dentro do seu trabalho, dentro do seu desenvolvimento. Porque essa colaboração é que vai enriquecer o processo para que você, de fato, consiga construir algo que resolva essa dor que foi identificada. Né? É isso mesmo. E qual seria o segundo valor? E aí você falou de uma coisa muito interessante, Luciano, que aí me lembrou desse segundo valor, que aí ele fala sobre entregar software funcionando, né? Software funcionando, mas aí quero fazer um parêntese quando a gente fala sobre isso, por quê, né? Só para a gente entender que o manifesto ágil ele foi feito dentro de uma realidade de desenvolvimento de software. Isso. Tá? Então, e por isso que ele menciona software. Claro. Mas se a gente puder traduzir a palavrinha software por solução, por produto, isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Então, a gente amplia, expande muito mais o alcance desse manifesto ágil. Então, produto funcionando, produto entregue, solução funcionando, mais que documentação abrangente. E aí você mencionou um item aí que é super interessante, que é uma lista de requisitos ou uma especificação funcional. E aí, se a gente remonta, né, da forma que ainda em alguns casos a gente faz, mas que se costumava fazer muito mais no passado, cara, pegava aquela especificação funcional lá. Eu implementei também CRM Siebel na TIM, que foi um dos maiores projetos que a TIM realizou nos últimos anos aí. Cara, eu lembro da especificação funcional que tinha lá, mais de 300, 400 páginas. E assim, todo dia praticamente, ou toda semana, tinha uma nova versão daquela especificação. Mas por quê? Porque ela foi escrita dentro de uma realidade que tinha lá no início do projeto, claro. totalmente tentando fechar um escopo que era impossível de fechar, e daqui a pouco eu quero explorar um pouquinho esse ponto, e que, invariavelmente, essas mudanças, primeiro, elas aconteciam porque, de fato, ninguém leu as 300 páginas ou mais de 300 páginas da especificação funcional, porque como é que alguém vai ler humanamente possível ler aquilo ali e validar as 300 páginas? Então, acabava que as pessoas validavam sem ler. E aí você tinha que ficar fazendo ajustes constantes naquele documento. E aí, quando você entregava o projeto no final, mesmo assim, o projeto ainda estava diferente do que estava na especificação. Claro. Então, essa documentação, e aí entra na questão do valor, quando a gente menciona muito a questão do valor no ágil. Por quê? Porque quando a gente trabalha, quando a gente está realizando algo focado num valor, a gente não vai fazer uma especificação de 300 páginas. Claro. A gente vai o quê? Definir o nosso roadmap de alto nível e a gente vai detalhar conforme a gente for desenvolvendo. Claro. Então, o mais importante disso tudo, Luciano, só para complementar, eu buscar entregar algo funcional, de valor, a todo momento, muito mais do que ficar preocupado, gastando um tempo para detalhar uma documentação que não vai me agregar valor e que eu vou precisar me mexer todo momento. Então, não significa que não tem que ter documentação. E aí entra um erro que as pessoas acreditam do ágil, que ágil não tem documento. Não, tem sim. Claro. Mas não significa que a gente vai fazer um documento extenso, né? Ô, Júnior, é o caminho do meio, né? Eu tenho falado no meu canal aqui 10 milhões de vezes isso, né? Vamos sair dos extremos. Quando o SAP, a Deloitte foi uma das implantadoras de SAP no Brasil, né? Documento de requisitos, de parâmetros, era um negócio infindável. Agora, sempre pensando na questão da justiça, do advogado que você vai poder defender de que você precisa um aditamento de contrato. A implantação do SAP na Petrobras levou anos. Eu não sei se já terminou, porque aquilo não termina nunca. Porque, na realidade, tudo muda o tempo todo. Então, fica preso a uma questão contratual, fica preso a requisitos que já mudaram, a requisitos que foram definidos de forma indevida, porque, às vezes, quem definiu foi alguém que não conhecia adequadamente. Ou seja, a gente se baseia num valor para garantir a parte jurídica.
E o Agile, eu vejo nesse segundo valor do Agile, essa quebra, essa flexibilização para que a gente faça algo que funcione, que agregue valor para o cliente final, de que Exatamente. efetivamente aquilo produza algo e não Exato. simplesmente cumpra um papel, não é isso? Exato. E aí, ô, Luciano, você tocou num aspecto que é muito importante, que é a questão das mudanças e da incerteza. Por que Uhum. que o ágil ele surgiu dentro do mundo do desenvolvimento de software? Porque, inerentemente, é uma abordagem que lida melhor com as incertezas que existem dentro desse mundo. Uhum. E aí, se a gente olha para o nosso mundo, de forma geral, nos Uhum. últimos anos, cada vez mais a gente vivencia um Claro. mundo de incerteza. Então, por isso que o Não ágil ele precisamos nem citar Covid, né? não precisa nem falar, não precisa Não falar precisa nem aqui de, falar de pandemia, né? não precisa falar de pandemia, de mundo VUCA, de mundo Bunny, mundo Bright, enfim, uma série de definições que tem por aí, É. porque a gente vivenciou isso na pele, né? Então, isso fica muito claro, Luciano, que o ágil, né, e essa abordagem, ela vem exatamente, e ela vem crescendo e vem se expandindo para além da TI e para qualquer tipo de organização, e para a organização como um todo, justamente como uma abordagem eficaz para você lidar com transformações e incertezas, que é o que a gente vivencia cada vez mais, Exatamente. né? E quando você trabalha em cima de valores, como valores consistentes, valores que efetivamente olham para agregar, para gerar valor, aí sim você pode aplicar isso na área de RH, você pode aplicar isso na área comercial, você pode aplicar numa empresa tradicional, sem ser uma área de TI. Vamos falar do terceiro valor? Vamos. Indivíduos e interações mais que procedimentos e ferramentas. E aí, se a gente olha para isso, né, a gente geralmente, quando fala da adoção de uma mudança organizacional, a gente fala sobre processos, pessoas e tecnologia. Isso. Só que muitas das vezes, e aí principalmente quando a gente fala de transformação digital, que também foi um tema que ficou muito em alta, Muito. e também ficou muito em alta durante a pandemia, né, Eu porque estou todo mundo vendo um teve. monte de mentorandos meus aí com o título de Head de Transformação Digital. E por quê? Porque todas as empresas, praticamente, né? E aí, claro, quem poderia e tem uma operação que teve que ser, que tinha como ser transportada para o mundo virtual, como a gente está fazendo aqui agora, todas elas tiveram que fazer a transformação digital à força, goela abaixo, que na verdade é algo que já vinham empurrando há muitos anos. Mas, enfim, e falando principalmente disso, então, quando a gente fala dessa questão de mudanças, acaba que as organizações focam muito nisso, né? No processo e na tecnologia e esquecem das pessoas. Claro. Né? E aí, justamente o Manifesto Ágil já falava há 20 anos e resgata essa questão que, cara, pessoas em primeiro lugar. Né? Quando a gente fala de agilidade, você começou muito bem falando, né? É exatamente sobre isso, que a agilidade ela é feita por, para, com e pelas pessoas. Então, passa inerentemente pelas pessoas. E aí, se a gente está falando isso, né, por como que eu vou me preocupar mais, ou como que eu vou continuar me preocupando mais com procedimentos, né, processos e ferramentas, tecnologias. Né? Se eu estou dizendo que pessoas é o que faz a diferença, é aquilo que vai fazer com que a minha organização, de fato, ela se torne uma organização ágil, uma organização que inova, que precisa inovar cada vez mais. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando exatamente desse relacionamento, dessa comunicação, porque a gente está falando de indivíduos e as suas interações, como eles se comunicam, como eles colaboram, como eles participam no dia a dia e conseguem se comunicar para conseguir alcançar os seus objetivos, né? Perfeito. Eu dou aula de marketing de serviços, né? No LaTeX, professor convidado lá do LaTeX, da UF, e eu apresento os números de serviços, por exemplo, Japão e Estados Unidos, eles têm mais de 80% do PIB deles oriundos de serviço. O Brasil, segundo o IBGE, o último dado que eu tenho, já passou de 76% do PIB de serviços. Olha, eu, quando trabalhei na consultora da Deloitte, a gente fez trabalho em Aracruz Celulose, que era uma indústria de processos, fizemos processo na General Motors, que era uma manufatura, fizemos projetos pequenos de empresas de varejo, de autopeças. Onde tem serviço, meu amigo, é pessoas. O principal ativo é pessoas. Então, não adianta focar na tecnologia, não adianta focar no processo. Claro que pessoas sem processos, pessoas sem um suporte tecnológico, elas não vão conseguir produzir, elas não vão conseguir ser eficazes, elas não vão conseguir entregar aquilo que o cliente precisa.
É óbvio. Agora, o iFood sem o cara que vai na moto, aquele cara que faz a hora da verdade, na hora que te entrega a pizza, ou na hora que te entrega a massa, aquele momento, como diz no livro Moments of Truth, né, Eu do sei, Carlson, conheço. esse é o momento da verdade e É é ali verdade. que você tangibiliza o iFood. Então, Exato. quando as pessoas esquecem das pessoas, o meu trabalho é esse, né? Você sabe bem disso. Eu fico Exato, Luciano. desesperado, porque Exato. investem milhões e milhões e milhões de dólares em tecnologia e trocam, porque depois descobrem que não deu certo e vão investir mais milhões e milhões de dólares em nova tecnologia. Agora, não tem o mínimo de senso de investir em treinamento, em capacitação, em ambiente. Depois a gente fala um pouco mais disso. Me fala do Exato, quarto Luciano. valor, Júnior. E o quarto valor é mudanças, né? Mudar frequentemente ou se adaptar às mudanças frequentemente, ao invés de seguir, ou mais que, um plano pré-estabelecido, né? Então, não é ao invés, mais que, desculpa, mais Uhum. que um plano pré-estabelecido. Então, significa que ter um plano é importante. E aí Claro. também é outro mito que tem com relação ao Agile. Ah, não, Agile não planeja, não sei o que. Não, planeja. É Uhum. importante ter um plano. Um Uhum. plano de alto nível, um Claro. plano onde você vai definir as suas entregas, onde você vai estimar Diretrizes. qual é o seu roadmap. Mas isso não significa, porque aí se a gente remonta à forma tradicional de, né, de fazer projetos, de gerenciar projetos, iniciativas, como que a gente fazia, né? E isso, inclusive, era ensinado e era importante. E se a gente está falando de um projeto que é preditivo, um projeto que você precisa necessariamente planejar de forma antecipada, como, por exemplo, um projeto de engenharia, de Uhum. construção, você não tem como chegar e começar a construir um prédio e aí depois chegar no meio do caminho e você falar, acho que eu preciso de mais 10 andares. Ou então, não, acho que eu vou aumentar a largura do prédio. Você não vai fazer isso, não Não tem existe. como, é Não impossível. existe. Então, não tem como você planejar de forma ágil algo que inerentemente precisa ser preditivo. Então, você Claro. precisa, sim, gastar uma quantidade grande de horas de tempo antecipadamente para você planejar. Então, você vai, por exemplo, um projeto que vai levar, às vezes, um ano, você vai levar ali 2, 3 meses planejando. Uhum. Mas isso faz parte desse tipo de projeto que é mais tradicional. Agora, quando a gente está falando de projetos que são mais passíveis de você utilizar uma abordagem ágil, que aí são Que projetos de projetos que têm mais desenvolvimento volatilidade, né? Que e tem que... uma intangibilidade, porque você Exatamente. citou o exemplo da engenharia, né? Eu sou engenheiro civil de formação, fiz cálculo estrutural. É Aham, óbvio que não dá para fazer isso num projeto de um prédio de 10 pavimentos. Né? Eu, exato. quando vou fazer o cálculo estrutural, eu tenho que ter toda a parte de arquitetura feita, todo o planejamento. O cara que vai fazer hidráulica, elétrica, ele tem que saber por onde passa pilar, por onde passa a parede. Exatamente. Óbvio, onde é que vai ficar o banheiro. Agora, quando a gente fala desse mundo mais dinâmico, dessa parte que ela tem uma volatilidade, tem uma intangibilidade, né, a gente precisa, sem dúvida alguma, assim como faz no coaching, né? A gente fala, primeiro eu tenho um sonho, depois eu derivo esse sonho para projetos, e desses projetos eu traço os objetivos e metas. Sim, mas Exato, para que isso vai mudar? É para você ter um norte, é para você ter exato. um direcionamento. E aí, Luciano, quando você está falando disso, né, então se adaptar frequentemente ou se adaptar às mudanças mais que um plano pré-estabelecido, Uhum. eu tenho que sim que ter um norte, eu tenho que ter um plano, mas o mais importante para mim é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu vou validar a ideia com o usuário, ele vai me retornar, eu vou pegar esse feedback, vou aprender e vou melhorar a minha solução. Então, esse processo, né, que é repetitivo, iterativo, onde eu Uhum. entrego, recebo retorno, ajusto, entrego de novo, recebo e vou fazendo isso, isso necessariamente te necessita, faz com que você tenha uma capacidade de adaptação muito grande, porque, e aí voltando ao exemplo do site que eu dei, Uhum. o meu usuário ele foi e pediu um site para mim, então eu vou e vou na primeira semana, eu vou pegar para ele, aí fazendo um processo mais ágil, ao invés de eu entregar o site ou lá o projeto no final dos 3 meses, 6 meses, que eu vou fazer? Na primeira semana eu vou entregar para ele a home. E aí ele vai chegar e falar, pô, legal, mas acho que eu prefiro o menu no topo do que o menu lateral. Ah, mas você tinha pedido lateral. Mas acho que não ficou bem legal, não. Pode ser em cima? Uhum. Pode ser. Uhum. E aí eu vou Uhum. ajustar para ele na próxima. Aí na Claro. próxima eu já vou entregar uma página de cadastro já junto com essa home, e aí ele já começa a coletar
leads de clientes, ele já começa a gerar negócio em cima dessa nova página que só tem a home e de uma areazinha de cadastro, onde ele já começa a ver o quê? Valor naquilo que eu estou entregando. Então, Claro. imagina a diferença. Já com 2 entregas que eu realizei em 2 semanas, eu já estou começando a entregar valor para ele de fato, e ao invés de eu esperar 6 meses, 3 meses para entregar algo para ele. Então, essa capacidade de adaptação é que vai me dar a garantia de que eu, de fato, estou atendendo as expectativas dele, as necessidades dele, que lá no início eu não tinha muita certeza de tudo que ele precisava, ele mesmo não tinha muita certeza, e que também isso permite uma adaptação contínua às mudanças que tem no mundo, porque a todo momento está mudando, né? Claro, o tempo todo, o tempo todo. Agora, Exato. vamos falar do nosso tema daqui. Eu acho que deu para dar uma boa ideia para todo mundo, né? Sim. Do manifesto Agile, desses 4 valores. Mas a gente está querendo falar de felicidade aqui. Estamos querendo falar do Agile contribuindo para a felicidade dos times. Exato. E você sabe, porque a gente falou lá na sua live, lá no seu canal, sobre a minha metodologia de felicidade no trabalho, que são os 4 R's mais 1, né? Onde esse 1 é o trilho onde você vai colocar o seu carro, e esse trilho é a reason, né? A razão de ser, porque você tem que estar numa empresa onde haja convergência de valores, né? Onde você se identifique com o propósito daquela empresa, porque senão não vale a pena, né? E os 4 R's, que são as rodinhas desse carrinho que vai em cima desse trilho, eu chamo de responsabilidade, uma roda, a outra reconhecimento, a outra respeito e a outra relacionamento. Então, essas são as 4 rodas. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque na metodologia Agile, ela pressupõe essencialmente mais colaboração. E mais colaboração, dentro da minha metodologia, está justamente no R do relacionamento. Exato. Onde as pessoas querem um ambiente onde exista camaradagem, onde exista real conexão com as pessoas, onde eu possa confiar eu possa confiar no meu colega, eu posso confiar na empresa, eu posso confiar na liderança, mas fundamentalmente ter um líder que inspira, onde haja liberdade e também haja diversão. Fala um pouquinho de como é que é essa colaboração no Agile. Luciano, eu até queria aproveitar que lá no início você falou da estratégia, né? E aí eu uso muito uma abordagem de estratégia ágil, que eu acredito que isso funcione muito para as organizações que precisam se planejar de uma forma mais dinâmica, se adaptando continuamente. Então, dentro do meu modelo Agile Strategy, o que eu falo, né? Adaptação, então tá sempre se adaptando a essas transformações no mercado. Imersão, então é um processo imersivo, onde a gente vai fazer em poucos dias um planejamento para um período de 6 meses, que eu considero que é razoável dentro do cenário atual, e colaborativo, onde a gente vai trazer pessoas para colaborarem nesse processo. E aí esse processo todo ele está debaixo não, né? Está sendo circundado por um ambiente que está em constante transformação e que você tem que estar atento e olhando. Então, quando a gente fala isso, o que eu estou falando aqui, né? Eu tenho que trazer as pessoas para participar, Luciano. As pessoas têm que se sentir parte da tomada de decisão. E esse é um outro ponto que é importante, porque quando a gente fala dessa questão da colaboração, das pessoas poderem participar, imagina na forma mais tradicional de fazer gestão, onde eu tenho que pedir uma opinião, eu tenho que pedir subordinação para o meu supervisor, que tem que pedir para o coordenador, para o gerente, para o diretor, para o presidente, isso vai ter que descer até que eu possa tomar uma decisão respaldada pelo presidente da empresa. Claro. E aí, de fato, isso, Luciano, essa tomada de decisão engessada dessa forma tradicional, isso é totalmente contrário à necessidade que as organizações têm de serem ágeis. Porque se eu não empodero a tomada de decisão lá na ponta, com quem realmente faz, quem está com a mão na massa e que está ali no dia a dia precisando tomar essas decisões para que o negócio possa, de fato, se agilizar, cara, minha organização nunca vai ser ágil. Claro. Então, essa colaboração, quando a gente fala, né, e aí entra também no outro valor, que é indivíduos e interações. Então, esses 2 aspectos, e você falou um termo muito importante, que é a questão da confiança, né, da gente construir esse ambiente de segurança psicológica. Exatamente. Onde as pessoas possam se expressar, onde elas possam dar ideias, onde elas possam colaborar, onde elas possam contribuir, tomar
decisão ou ajudar na tomada de decisão, se sentir parte desse processo para elas realmente se sentirem valorizadas, engajadas. E aí a questão do propósito que você falou, por isso que eu mencionei também a estratégia ágil, por quê? Porque para mim, para que a gente de fato consiga definir uma estratégia ágil para a organização, tem que partir de um propósito muito claro. Não tenha dúvida. Esse processo Esse é o trilho, né, ô Júnior? Se você não tiver o trilho para onde você vai colocar o teu carrinho, você está indo para onde, né? Eu só queria pegar um gancho quando você falou desse ponto que eu acho que é muito importante, que aí entra num outro R da minha metodologia, que é a segunda rodinha, que na realidade eu chamo que é a primeira rodinha, que é responsabilidade. Porque o colaborador, a pessoa que está ali, o indivíduo que está ali, ele quer ser desafiado. Ele quer contribuir, mas ele quer ser desafiado. Ele quer ter a oportunidade de colocar o que ele tem de melhor. E o que ele mais detesta é a tal da microgestão, que eu chamo de a autogestão. E eu vejo a metodologia Agile muito alinhada com essa abordagem que eu tenho, de que tem muitas empresas querendo fazer a microdigestão, controlando, e a quebra de paradigma com a pandemia, onde as pessoas ficaram em home office e a produtividade aumentou, foi uma quebra de paradigma muito grande para muitos clientes meus, porque acreditavam que era o embrome office, e as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam na empresa, porque estão perdendo menos tempo recebendo as pessoas nas suas mesas para tirarem as dúvidas e até ajudarem questões emocionais de colega de trabalho. Então, isso, eu diria que a pandemia veio para mostrar que o caminho é da autogestão e não da microgestão. E dentro dessa responsabilidade, se você age dessa forma, você consegue uma palavra que é mágica que está dentro desse item, dessa rodinha responsabilidade, que é engajamento e autodesenvolvimento, porque o aprendizado ele vai acontecer quando o funcionário, quando o colaborador, quando o empregado, quando o indivíduo ele perceber, como você disse, esse ambiente de segurança psicológica. E aí, para eu não esquecer, eu queria que você falasse também da pesquisa do Aristóteles. Sim, claro. Com certeza. Fala um pouquinho disso. Pode? Claro, e aí o que você falou, na verdade, né? Só conectando os pontos aqui. Claro, desculpa aí, eu dei uma bagunçada. Não, é isso, nada. Mas é que eu peguei o gancho. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E aí, o que você falou da questão da responsabilidade, mas aí só pegando um gancho com o ponto anterior, que a gente falou o quê? Do propósito. Então, toda essa definição, quando a gente fala dessa estratégia ágil, é exatamente uma definição que ela precisa ser feita de forma colaborativa. Né? Então, eu não acredito numa estratégia definida na organização onde as pessoas que vivenciam o dia a dia não participem. Por quê? Porque você vai definir um propósito que não é o que as pessoas vão acreditar e se engajar, você vai definir valores e princípios que não são os que são vivenciados para valer no dia a dia e que são valores compartilhados, então as pessoas precisam participar disso. Mas a questão da responsabilidade, e aí a agilidade, ela fala exatamente sobre isso, está lá em um dos 12 princípios, né? Que, na verdade, o Manifesto Ágil, a gente falou dos 4 valores. Isso. Mas desses 4 valores derivam 12 princípios. E um dos princípios que fala lá no Manifesto Ágil é exatamente que equipes autogerenciáveis, elas produzem mais, elas entregam melhores resultados. Legal. Então, essa autorresponsabilidade, ou essa responsabilidade, né, autoatribuída, ela, de fato, é imprescindível para que a gente consiga, de fato, ter uma equipe ágil, como a gente chama. Então, para que ela consiga fazer a sua própria autogestão, para que ela consiga ter autonomia. Então, tudo isso interfere nessa questão da responsabilidade, Luciano. E aí eu gosto muito de conectar a questão do ponto anterior que você mencionou, que é a colaboração, com o alinhamento. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, que colaboração sem alinhamento não é nada, porque eu posso muito bem colaborar com você e cada um está olhando para um lado. Mas se tiver um propósito muito claro, um objetivo muito bem definido e muito bem comunicado, para que as pessoas saibam para onde elas têm que olhar e para onde elas têm que seguir, né, que é o trilho, então elas vão ter total autonomia para tomar as suas decisões, responsabilidade para entregar os seus resultados, né, e elas vão conseguir se autogerenciar para que esses resultados sejam produzidos. Exatamente isso. Perfeito. Fala um pouquinho da pesquisa lá da felicidade dos times, que foi na Google.
Ô, Luciano, eu gosto de falar o seguinte, né? Que toda essa questão que a gente fala, e você mencionou um ponto também que é importante, que eu já ia me Tá, antes eu esquecendo. queria só dizer uma coisa, Júnior, para não vai dar tempo da gente falar dos 12 princípios aqui. Não, não precisa. Então eu vou deixar, depois você me manda, eu vou deixar na descrição do vídeo os valores e vou deixar lá os princípios, tá bom, Júnior? Ótimo, Aí você me claro, manda que eu vou deixar na manda. descrição, porque o tempo já voou aqui, Júnior. A gente já está no terço final do nosso café, então eu já estou dizendo que não vai ter como a gente falar disso, mas vai estar na descrição. Desculpa, Júnior, vamos lá. A prosa é boa e flui assim Ah, mesmo, é né? Enfim. verdade. Mas aí, ô, Luciano, quando a gente fala então dessa questão, né, da gente, que aí você mencionou, que é a questão do controle, do microgerenciamento. E aí, Isso. olha a realidade que a gente se deparou, né? Não tem como a gente fazer microgestão nesse ambiente que a gente está vivenciando, impossível. Claro. O gestor que acreditou, e aí muitos casos a gente viu relatando lá no início da pandemia, né? Que o cara tinha que ligar o Zoom e ficar com o Zoom ligado de 9 até 18, senão ele era penalizado. É, Cara, não adianta, não vai funcionar. Então, é, para contrabalancear a necessidade de controle, cara, só com confiança. claro, E aí, se não tiver confiança, cara, não claro. adianta. Você vai querer ficar controlando. E para você não precisar controlar, você precisa confiar. E aí, essa pesquisa Aristóteles que você mencionou, ela traz exatamente isso. Né? E aí, antes de mencionar a pesquisa, eu só queria mencionar Claro. um ponto lá da Harvard Business Review, foi uma matéria de 2014, já tem um tempão. Uhum, 4.200 pessoas pesquisadas, né? 75% das pessoas pesquisadas entendem que a satisfação do trabalho é preponderante para que elas consigam produzir. E uma outra pesquisa da Universidade Warwick, se não me engano, diz o seguinte, que as pessoas que se sentem satisfeitas no trabalho produzim, em média, no mínimo, na verdade, 20% a mais do que os outros. Então, para a gente ver a importância uhum. dessa questão da satisfação. E aí a pesquisa da Aristóteles, lá do Google, exatamente veio para tentar comprovar a importância da felicidade nos times. E E você aí lembra a pesquisa com quantos times foi feitas? foram Foi 180 times, mais ou 180 menos. times, né? 176 times, foi? É um Exato, número isso. grande de times. Exatamente, Fala um pouquinho da Luciano. pesquisa pra gente. E aí essa pesquisa ela veio justamente para tentar comprovar a importância da felicidade no trabalho. E aí como aspectos preponderantes para que se tivesse felicidade no trabalho, em primeiro lugar, segurança psicológica, que tem a ver Uhum, com a confiança que a gente acabou de mencionar. uhum, Então, construir esse ambiente onde as pessoas possam expressar suas ideias, se sentir parte e tudo mais, como a gente mencionou, isso é uhum, imprescindível. E a colaboração. A uhum, colaboração é outro aspecto que faz com que as pessoas se sintam parte de algo maior, que elas possam colaborar umas com as outras, claro, sempre tendo um objetivo em comum, um propósito muito claro, e isso faz com que elas se sintam felizes no trabalho. não tenha dúvida. O Júnior, você colocou um ponto que, para mim, na, a quarta rodinha, né? Eu não falei da terceira roda e da quarta. A terceira roda é o reconhecimento. Na minha metodologia, eu sempre lembro esses R's para os gestores que me contratam, porque as pessoas querem, mas tem que ter uma mão leva a outra, né? Como é que é o ditado? Uma mão lava a outra, né? Aham. Então, tudo tem que ter contrapartida. Uhum. A gente fala remuneração, benefícios. É claro que precisa ter uma política de remuneração e benefícios. Hoje em dia, horário flexível. Muitas empresas, eu estou atendendo um cliente da Uber que já está definido que eles não voltam. Desde outubro já estava definido que eles não voltariam para o espaço físico antes de julho. E agora vão adiar esse prazo. Com certeza. Muitas empresas que eu tenho tido contato, elas estão voltando com a proposta de ficar 2 ou 3 dias no ambiente físico. Ou seja, o híbrido ele Uhum. veio para ficar, o horário Uhum. flexível veio para ficar, e isso o colaborador valoriza muito. Com Outra certeza. coisa que está dentro desse processo de reconhecimento, que é fundamental, principalmente em empresas que querem usar o Agile para ser feliz, é o feedback baseado em evidências. Né? Uhum. A gente precisa. Outra coisa, a gente precisa aprender a elogiar, mas não aquele elogio bobo, é o elogio Uhum. específico e temporal. Ele, Exato. ele tem que ser no time correto, né?
Porque, na realidade, é isso que vai fazer a diferença em termos de motivação e de felicidade no time, não é isso, Júnior? Perfeito, Luciano. E aí você falou, e é por isso que quando eu falo de ágil, né, eu gosto muito de falar da abordagem ágil, enfim, Uhum, porque não adianta você, e aí você também mencionou um outro ponto que é muito importante, que é o caminho do meio, né, que é você claro. ter um equilíbrio. Então, quando você conhece diversas abordagens, diversas técnicas, práticas, ferramentas, cara, você vai sacar e vai mesclar aquilo que melhor funcionar para o seu contexto, para a sua Exatamente. realidade, né, para o seu processo, para o seu projeto. E aí você falando disso, né? Eu lembrei de dois pontos que são super importantes e que vem muito lá do conceito do Management 3.0, que não é uma abordagem ágil, mas se complementa muito com tudo isso que o ágil fala, enfim, por isso que faz parte desse arcabouço que a Claro. gente chama de ágil também, que é o feedback, né? Então você falou do feedback, e aí lá eles têm o conceito do feedback loop, que é você ter primeiro, você descrever qual foi o contexto no qual aconteceu a situação, Uhum, depois uhum, você descrever como que você se sentiu com relação uhum, àquilo, qual a importância daquilo ali para você, obviamente, uhum. e o que de fato, né, qual foi a situação que aconteceu e como que aquilo ali pode ser melhorado para o futuro, dar Claro, sugestões para o futuro. Então, muito mais do que ser um feedback, é um feed forward, é você olhar para claro, frente, é você claro. dizer como se Porque comportar melhor no futuro, o né? feedback não faz sentido se não for para frente. Você Exato. só tem que se basear naquele fato, naquela o impacto que aquilo teve e também o aprendizado, né? Porque esse é o foco do feedback. Você Exato. tem que aproveitar aquela experiência para poder aprender, porque você na próxima vai fazer melhor. Essa é a Luciano, intenção. E não como em algumas empresas que eu passei, né? Tinha até o apelido Fodback. Ó, o cara chamou para dar feedback, é Fodback. por Então, quê? por quê? A Na questão verdade, cultural da Luciano, empresa, né, o Júnior? exato, e porque é o seguinte, Luciano, acabou-se utilizando o feedback de forma geral de uma forma sempre muito associada ao lado negativo. Então, você Uhum, só dava feedback quando você tinha algo de negativo para falar para a pessoa, e exatamente. não como uma forma de reconhecimento, como você colocou. É? Então, eu não acredito em programa de feedback, eu acredito em feedback como cultura. Isso Claro, tem que fazer parte claro. do dia a dia da equipe, não é simplesmente o líder somente dando feedback para o colaborador. É todo mundo dando feedback para todo mundo, Não, não o tenha dúvida. liderado para o líder, o par para o outro, enfim. Então, e não simplesmente só em quando acontecer algo de ruim, mas também quando acontecer algo de bom, como reconhecimento e falando, cara, pô, continua fazendo isso, Não tenha tá dúvida. bacana, legal. E outra coisa também que eu acredito muito com relação ao reconhecimento, como você mencionou, que também vem lá do Management 3.0, que é o Kudo Card, né? Que são aqueles cartões de gratidão, de Uhum, agradecimento que você dá uhum, para alguém do time. E aí uhum, você tem várias formas de você utilizar, eu não vou entrar em detalhe aqui, uhum, mas é simplesmente você ser grato. Então, Luciano, dá um Kudo Card para você aqui por você ter me chamado para trocar esse papo super uhum, bacana aqui com uhum, você. Então, assim, sempre quando acontecer algo que você achar que vale a pena, que foi legal, que a uhum. pessoa te ajudou, cara, reconheça. Então, Claro. quando o Luciano fala de reconhecimento, não é necessariamente bônus, Não, financeiro. Não, é reconhecimento ali, ó, verdadeiro, genuíno, com relação um, àquilo que aconteceu de bom, né? uma mensagem instantânea faz uma diferença. Total. Um post-it quando você voltar do almoço, um post-it colado no teu notebook, né? Isso aí, E aí isso eu aí. vou pegar esse gancho que você trouxe para falar do quarto R, né? Que é o respeito, né? Porque dentro desse R do respeito, você tem justiça, você tem uma coisa que tem sido demandada predominantemente pelas mulheres, que é a igualdade. Eu tenho 3 filhas mulheres, posso falar bem disso. Ainda há um desnivelamento, uma desigualdade em relação às mulheres no mercado de trabalho muito grande. Existe empresa com uma cultura ainda muito machista. Né? Então, o respeito precisa imperar, a questão dos valores, o respeito aos valores e às diferenças, seja Exato. ela de credo, seja ele de time de futebol, seja de opção sexual, seja do que for, respeitar o ser humano, respeitar o indivíduo, né? Porque nesse processo todo, você tem que trabalhar a autoestima da pessoa. Porque Uhum. você falou de produtividade. A produtividade é maior se o meu colaborador, se aquele indivíduo tiver com a autoestima em alta.
E para isso também ele precisa se sentir apoiado. Não só apoiado pelo líder, mas apoiado pelos seus pares, apoiado pelos seus subordinados, pelo time. E aí, só para a gente fechar esse negócio do respeito, que para mim o cara só consegue ter o entusiasmo, que eu costumo dizer, quando a gente tem Deus dentro da gente, quando a gente se sente parte de. Então, eu diria que eu coloco isso muito na minha metodologia, que eu tenho trabalhado nesses ambientes corporativos há mais de 30 anos, Júnior. A gente teve um ano mais ou menos juntos, né? Nessa empresa que foi meu cliente. Eu fiquei lá 4 anos. Foi um trabalho maravilhoso. Eu agradeço muito a oportunidade que o Cláudio, o Gustavo me deram para fazer esse trabalho lá. Eu aprendi muito com a garotada e eu vejo uma convergência total com a Agile. E aí eu queria que você falasse um pouquinho exatamente da questão de comunicação, porque é um time onde existe um ambiente de comunicação melhor, eficaz, e que haja uma interação melhor, isso eu não tenho dúvida de que traz alegria para o time. Fala um pouquinho desses aspectos do Agile para a gente, porque infelizmente a gente já tem que estar encaminhando para o final, Júnior. O tempo já está no finalzinho, café. Antes de falar da comunicação, só queria mencionar com relação a respeito, né? Eu faço muito treinamento de liderança, né? E um dos aspectos que eu falo lá é exatamente sobre isso. E eu acredito muito no seguinte, né? Quando a gente está falando, você falou de igualdade, mas mais do que igualdade é equidade, porque é tratar cada um de acordo com a necessidade que ele tem, né? Porque se eu tratar todo mundo igual, de repente o Luciano vai ficar feliz se eu der um tapinha nas costas dele, elogiar ele na frente de todo mundo, mas de repente o ciclano, se eu falar na frente de todo mundo, elogiar, ele vai ficar pé da vida, porque vai ficar com vergonha, porque ele realmente ele não gosta. Mais reservado, né? Exatamente. E aí a questão do respeito, Luciano... Só um instantinho, Júnior. Tem uma frase que diz assim, tratar os desiguais de forma igual é uma injustiça. Exatamente. Né? Você tem que tratar os desiguais, né, respeitando as individualidades deles. Exato. Né? E é isso aí, é perfeito isso. Mas a questão da igualdade é porque apareceu numa pesquisa que eu, com 23 mil pessoas em mais de 12 países, onde essa questão apareceu como muito relevante, principalmente na questão da desigualdade de oportunidades e desigualdade salarial, principalmente para mulheres e raças, por exemplo, raça negra, por exemplo, também sendo desfavorecida em algumas corporações. Ô, Luciano, e aí quando a gente fala dessa questão de inovação, da gente ter times de fato ágeis, multidisciplinares e tudo mais, necessariamente a gente precisa contar com essa pluralidade cultural, racial, de gênero, de tudo, porque quanto mais plural, quanto mais diferentes forem as experiências, conhecimentos, características, mais rico vai ficar o nosso time e mais capacidade o nosso time vai ter de ter uma sacada fora da caixa, porque vai juntar experiências muito diversas. Então, eu acredito que isso tudo é super importante para que a gente, de fato, tenha um time ágil. E aí, falando de time ágil, e aí essa questão da gente juntar pessoas, por isso que eu também puxei o gancho da multidisciplinaridade, por quê? Porque quando a gente fala de time ágil, é a gente ter todas as pessoas que fazem parte daquela entrega, daquela solução, participando dentro de um time único, um time só. Por que isso? Justamente para você melhorar a comunicação entre eles. Quando você coloca todo mundo dentro do mesmo time, a gente reduz as barreiras, porque não é o colaborador do Luciano que vai ter que vir falar com o colaborador do Júnior para poder que uma tarefa seja feita, para entregar algo. Não, eles são colaboradores de uma mesma equipe, independentemente se um responde para o Luciano e outro responde para o Júnior, mas eles fazem parte de um mesmo time. E aí você tem toda uma questão, Luciano, que eu trabalho muito também com team building, né, a formação de time, que é justamente criar esse sentimento de time nas pessoas, de que elas fazem parte de um time único, com um objetivo único, alinhadas com relação a esse objetivo que precisam alcançar. E aí a comunicação é fundamental, né? E aí ela flui. E, na verdade, quando você une as pessoas... Claro que tem alguns casos que você precisa fazer alguns trabalhos de dinâmica, desenvolver as pessoas, ajudar a remover alguns confrontos, porque muitas pessoas acreditam que conflito é algo ruim, e não é. Conflito é algo bom. Vou puxar a brasa aqui para minha sardinha aqui, ó. É por isso que eu vendo mentoria nas empresas, né, Júnior? Exatamente. Porque tem pessoas que precisam de um trabalho de mentoria, precisam de um trabalho de coach, né?
Perfeito, porque Desculpa, aí porque você... eu não podia perder essa oportunidade de fazer meu merchan Com aqui, né? certeza, com certeza. E aí, as pessoas acreditam que o conflito é ruim, e não, como eu falei, quanto mais divergentes forem as ideias, melhor, Claro, desde que haja respeito. E aí as pessoas, exatamente. com esse conflito de ideias, tendo essa pluralidade, você consegue ter ideias que de repente você não conseguiria pensar. Agora, Exatamente. quando parte para o confronto, aí que começa a Aí, ter problema. Então a exatamente. gente precisa realmente demover isso, né? Precisa reduzir isso dentro do time e criar esse sentimento de time. E principalmente, quando a gente fala de time ágil, Luciano, por isso que, por exemplo, o Scrum, algumas abordagens apregoam times pequenos. Por quê? Porque quando a gente fala de times de mais pessoas, quanto mais pessoas, Claro. maior a quantidade de canais de comunicação. E aí mais complexa você traz a Claro. comunicação para o seu time. Então, quanto menor for o time, Uhum. mais próximas as pessoas vão Uhum. estar, mais integradas, mais Uhum. interação, melhora a comunicação e melhora a fluidez do trabalho. Muito bom. Olha, Júnior, eu queria te agradecer aí muitíssimo. Queria pedir desculpas aí à galera que com certeza gostaria de ouvir mais o Júnior, mas a gente tem um tempo aqui mais ou menos Claro. definido. E esse gostinho de quero mais, Júnior, é ótimo. O Jô Soares, quando ele fazia o programa dele dos 11h30, né? Quando a galera fazia assim, que ele dizia, infelizmente nosso tempo acabou, eu diria para você que a galera que está aqui assistindo, que chegou até esse ponto aqui do vídeo com a gente, está fazendo para você assim, ó. Que pena. Mas a gente faz em breve um desdobramento desse Com tema. certeza. Eu queria te agradecer e queria te convidar para fazer o frame da caneca. Você conhece o frame da caneca? Opa, claro. Ah, Aqui, é ó. assim, Ó, ó. Bota ela um bota pouco do fora do ladinho seu assim, rosto. assim, Isso. Tem que ter botar assim, ó, pertinho. um sorrisão. Aê! Show de bola. Agora vamos brindar. Boa. Bora. Júnior, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento que você compartilhou. Desejo a você todo sucesso aí e queria que você depois me encaminhasse para botar aqui na descrição os valores e os 12 princípios para que o pessoal tenha. E aí eu queria te dar a palavra final aí para a gente fechar o nosso café. Não, eu que agradeço, Luciano. O papo foi ótimo, foi uma prosa fantástica e sempre é quando a gente se une, né? E por mais que a gente fique um tempo sem se falar, sempre é gostoso o papo flui muito bem. E aí queria deixar com um recado final, na verdade, é exatamente a gente pensar em pessoas em primeiro lugar, como a gente mencionou aqui. Então, processos, né, uma metodologia, um framework, são importantes, te ajudam você direcionar o trabalho, ferramentas, uma tecnologia, né, alguma ferramenta sistêmica que vai te ajudar a controlar as atividades, enfim, são importantes, mas as pessoas em primeiro lugar. E aí, quando a gente se vale desses valores e princípios que a gente mencionou aqui, primeiro, né, e aí só remetendo aqui à questão do mindset, que a gente costuma muito falar quando a gente fala de agilidade, mindset ágil, né, é incorporar esses valores e princípios aqui, ó, na veia, no dia a dia, é adotar, como se fosse um filho, né? Adotar para si que esses valores e princípios para que você pratique isso no dia a dia. Então, muito mais importante do que fazer o ágil, utilizando alguma metodologia, um framework, é mais importante você ser ágil. E aí, se você sendo ágil, você, de fato, vai conseguir alcançar a felicidade e melhorar o alcance dos resultados. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Que isso, eu que te agradeço. Ô, Júnior, como sempre eu termino meus vídeos, Júnior, olha, é assim, ó, coração com coração, porque agora a gente não pode se abraçar fisicamente, então, coração com coração e fiquem com Deus. Obrigado, Valeu. Júnior. Mais uma vez, muito obrigado aí e espero aí que tenha agregado bastante valor aí para todo mundo. Valeu, gente. Brigadão. Um abraço.